Fala aí, rapaziada, mais uma vez aqui num bate-papo online aí de novo. Peterson Ceramic Power, seja bem-vindo mais uma vez, Peterson. E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Beleza? Cara, a ideia hoje nesse bate-papo nosso é o seguinte: da onde a Ceramic Power tira ideia para lançar uma nova embreagem? Vamos supor, é, eu quero lançar uma embreagem X para atender tal mercado, para atender tal categoria. Como que é esse pensamento até o produto nascer? Qual é a ideia? Então, Rodrigo, como que a gente faz? A gente primeiro detecta aí uma necessidade de mercado, né? Seja de rua ou de arrancada. E a partir daí a gente analisa a viabilidade e viu que tem viabilidade, vai atender bastante gente, vai trazer resultado, a gente faz um protótipo. E aí nesse protótipo ele passa por por várias fases, né? Então a gente chega a fazer alguns dimensionamentos, alguns cálculos de capacidade de torque. Então você pega uma embreagem, você vai calcular de acordo com a carga, diâmetro de disco, coeficiente de atrito do material, seja carbono, cerâmica, Kevlar ou lona HD, quantidade de discos que vai, você consegue dimensionar a capacidade de torque que essa embreagem vai aguentar. Depois disso, a gente faz alguns testes em bancada, onde a gente vai testar a carga da embreagem, e alguns outros parâmetros dela, e depois vai para o carro. Aí no Aí é carro, pista. aí pista ou rua, depende do tipo de embreagem, aí vai andar, vai andar, vai andar em um carro, dois. No caso da centrífuga, até a gente lançar, foi mais de 20 carros. E aí, depois de tudo pronto, a gente começa a comercializar. Então, quando a pessoa vê um produto pronto lá na prateleira, não foi assim, não. Então, por exemplo, a embreagem centrífuga foi 5 anos de desenvolvimento, que a gente veio pesquisando até começar a fabricar o primeiro protótipo, testar, lançar, foram 2 anos, Olha. né? Então, a gente não lança nada sem passar por todos esses passos aí, que é muito importante. Agora, a gente tem também a embreagem Kevlar. Então, por exemplo, por que surgiu a embreagem Kevlar? A gente viu que tinha um buraco, que o pessoal quer muito conforto para carro de rua, né? Então, poxa, o que a gente pode fazer? A gente tem embreagem de lona HD, mas não aguenta muita potência. A cerâmica, a gente até faz uma embreagem com pedal leve com cerâmica, aguenta até 350 cavalos, mas também a cerâmica tem aquele acoplamento mais rígido, pode trepidar um pouquinho e tal. Sim. Então, apareceu o Kevlar para suprir essa necessidade, até 300, 400 cavalos e ter um conforto de uma embreagem original. Então a gente vai detectando, a gente está muito na pista. Então por que que surgiu, por exemplo, a embreagem centrífuga? Já há anos a gente vem vendo que existia essa necessidade nos carros de arrancada. E aí a gente chegou a um certo momento que a gente falou, não, agora é a hora. E aí fomos e desenvolvemos e passou por todos esses passos aí para chegar até onde chegou. Então é anos, vai, vamos falar assim, chega a virar anos e anos, você está desenvolvendo ou projetando, correndo atrás de material, qual material vai se encaixar para esse tipo de embreagem, o quanto de esforço Exato, ele vai levar. Então exato. não é simples o negócio, né? Igual muita É, gente pensa. por exemplo, a embreagem de pedal leve. Quantas e quantas vezes a gente montou e desmontou, monta e desmonta para chegar numa carga adequada de placa para segurar o disco para não patinar e que o pedal seja leve. Então você vai fazendo inúmeros protótipos e muda e testa, testa até você falar, não, agora está pronto para pôr num carro. Então assim, até antes de pôr num carro passa por várias fases, né? E como que você vê essa hoje essa evolução técnica, por exemplo, né? Hoje você tem bastante injeção eletrônica trabalhando muito nos carros de corrida. Houve uma evolução muito grande. E eu vejo que a embreagem está trabalhando muito com isso, assim, tá agregando muito nessa evolução da tecnologia da injeção. Como que você Sim. enxerga essa evolução? Então, a eletrônica foi um dos itens que ajudou muito a gente ver essa necessidade da embreagem, né? Então, hoje ela tem diversos sensores que facilitam acompanhar o funcionamento da embreagem numa largada e lá para cima também. E, e hoje ela trabalha muito junto, a embreagem com a eletrônica e com suspensão. São três pilares, né? Os três funcionando bem, você tem um resultado perfeito.
Então, não é só acerto de embreagem, não é só acerto de eletrônica, não é só acerto de suspensão. As três coisas têm que estar conversando. É um conjunto de coisa trabalhando junto, né? Com todas as informações que uma injeção consegue trazer hoje, né? Você consegue ter muito mais dado na mão. Exato, então foi inevitável e a gente fica assim super feliz de trazer isso pro mercado, né? Então não é uma coisa que o Peterson, a Ceramic Power quer colocar a goela abaixo ou nada disso. É uma necessidade que existe e nós trouxemos para suprir essa necessidade. Então é isso que é bacana então foi uma coisa bem assertiva, né? Foi um desenvolvimento que a gente fez que foi para atender realmente uma necessidade bem bacana. Legal. Cara, e outra coisa, essa cena de um disco, dois discos, três discos, é, como que você vê essa diferença de embreagem? Então, como eu até te falei anteriormente, quando você calcula uma embreagem, a quantidade de disco ela está diretamente ligada a quanto de torque essa embreagem vai aguentar. Então, dois discos ou três discos você vai usar caso você tenha um torque muito grande. Então, se dois discos não aguentar o torque, você põe três. Só que o que tem que tomar cuidado é o seguinte: se você tem um carro com torque que não necessita de três discos, você vai ter dificuldade de fazer essa embreagem deslizar na largada. Então, isso que tem que tomar cuidado. Seria, tipo assim, muita embreagem para pouco carro, um exemplo. Ou pode acontecer ao contrário também, ou não. Sim, se você pôr dois discos num carro que tem muito torque, que está acima da capacidade de torque dessa embreagem, você vai acabar com a embreagem. Que é aquela história Então, que a gente fala. Tem relação com uma história que a gente já até conversou em outros vídeos aí lá para trás, que é aquela história que o cara tem um carro de 300 cavalos, ele quer uma embreagem para um carro de 1.200 cavalos. mais ou menos isso, exatamente. Ele tá pondo Só que muita. na arrancada é um pouco pior, porque fica ruim de você ajustar ela, né? Porque você tem um excesso de disco, por exemplo, e pouca potência, aí você necessita daquela patinadinha na largada que você, mesmo baixando carga, mudando carga, fazendo o que for, você não vai Isso. conseguir ter aquele resultado. Beleza, lá pra cima vai grudar, só que sua largada vai ser ruim. Só que aí é que também é aquela história que, se eu colocar. Meu carro tem 300 cavalos. Se eu colocar uma embreagem para um carro de 1.000, eu vou estar com a embreagem sobrando no meu carro. Essa conta bate? Não, não necessariamente, porque ele poderia estar com a embreagem bem mais confortável, né, para os 300 cavalos dele, né? E não uma embreagem que vai espancar o carro dele, vai E, tirar o pé, vai grudar de uma vez e não e sei o que que vai lá. durar muito mais pelo fato da embreagem estar a ideia sobrando. Não, porque tem até um fator interessante, porque como ele vai ficar ruim de controlar, como ele tem pouco torque e potência, até para ele sair com o carro ele vai ter dificuldade, ele vai ter que queimar a Ele vai embreagem, ele ter vai que ter que queimar a estragar a embreagem. embreagem, porque senão a embreagem vai dar aquela colada de uma vez, porque não tem força o carro, né? Não é para aquilo, enfim. Pode quebrar câmbio, pode. Ixi, tem diversas coisas aí que ele pode acabar tendo problema. E, cara, o que você vê hoje desses esses projetos que vem surgindo aí novo? Você vê que tá chegando bastante compound, tá se falando muito no Brasil do compound. É, tem alguns novos modelos de carro que está sendo montado também. Lista, tá crescendo muito os carros de lista que vem numa pegada diferente, os carros de lista que são o chamado no prep, né? Não tem a Sim, mesma, não tem a cola, não tem o emborrachamento que tem uma pista de corrida normal, as federadas, como o Velopark, por exemplo. Como sim. que você da embreagem enxerga esses projetos e as listas que andam no prep? É uma outra, quase que uma outra configuração, né? Então, isso é até interessante você falar, que é uma dúvida bem grande da galera. Às vezes a pessoa liga lá e fala: Ah, mas meu carro é de no prep, é de lista, é de racha. Não precisa de uma centrífuga. Ok, tudo é de acordo com o seu orçamento, com quanto você quer gastar. Mas o produto é indicado. Por exemplo, a embreagem centrífuga para o no prep ela é muito indicada, porque você não tem aquela resistência do tratamento de pista nos pneus. Então você precisa de uma embreagem mais suave ainda do que num Velopark, por exemplo, que tem todo aquele tratamento, vai ter aquela tração mais violenta, né? Então, ele é um produto que se encaixa perfeitamente, tanto que existem muitos carros de lista já usando embreagem centrífuga. Então, eu fiz a pergunta porque eu sei que já tem carro de lista usando a centrífuga, num piso completamente, vamos chamar limpo, que ele não tem emborrachamento
ou cola ou nada, e eu sei que já tem gente usando e tá se dando muito bem. Para embreagem, assim, como que você tá vendo esse crescimento dos carros que estão sendo construídos para virar 4x4? Eles não eram carro 4x4, então as listas estão vindo com bastante Gol, tem Santana 4x4. Como que você da embreagem tá vendo isso? Então, Rodrigo, é bacana, né, essa evolução aí desses modelos de carro, é sempre legal ter novidade, né? E a embreagem também, nesse ponto, vai ser crucial para o 4x4, porque como ele tem a tração nas quatro rodas, então, se a embreagem é acoplada uma vez, o carro sai pulando, enfim, não faz uma largada legal. Então, se ela fizer o escorregamento perfeito, que é, por exemplo, a gente consegue com uma embreagem centrífuga, o carro larga certo e aí vai fazer uns 60 pés absurdo e vai fazer um tempo final bem legal. Então, ela é super recomendada para o 4x4 também. Sim, porque é uma das coisas que do que é diferente, né? É o jeito que larga, né, cara? Larga muito, larga muito. 60 pés dos 4x4 Exatamente. é sensacional. Cara, Sim, e as embreagens que você faz sobre encomenda, que também os caras chamam de special order, mas que é sobre encomenda? então, a gente faz, seja para rua, para arrancada, para drift, para terra, qualquer que seja o tipo de corrida ou rua, qualquer que seja o tipo de carro, a gente faz a embreagem. Então, o que a gente não tem no catálogo, a gente faz o special order. Então, se eu não tenho embreagem lá, o cara vai mandar a embreagem dele, eu vou tirar as medidas, vou fazer. Ou se ele quer uma embreagem de rua, eu vou fazer um upgrade na embreagem dele. Então, depende Isso, do que ele quiser. isso é interessante. Se Então, depende, ele então a já gente tem faz tudo. vai ver, ele já tem uma embreagem que está no carro dele, ele está sentindo alguma deficiência nessa embreagem e ele não é fácil para ele adquirir essa embreagem pelo modelo que o carro dele ele pode procurar a Ceramic Power. Sim. E aí, dependendo da potência, ele vai entrar na lona HD, ou no Kevlar, ou na cerâmica, ou no carbono, o platô, várias cargas, então a gente vai fazer em cima da embreagem dele. Ou se ele tiver um carro com muita potência, a gente fabrica uma multidisco toda nova, com volante novo, de acordo com a medida dele, plug and play, para encaixar perfeito no carro dele. Então, assim, são poucos carros que não dá para fazer, a maioria dá, então a gente faz. O que você pensar, a gente já fez e faz. Então, seja para qualquer tipo de utilidade aí. Então, a gente não tem restrição quanto a isso aí. E o custo, o que a gente vê? Que é muito mais em conta do que importar, ou tanto pelo tempo, tanto pelo dinheiro, tanto pela assistência, pela garantia. Enfim, é interessante. Legal. Bom, galera, a gente bateu aí mais um papo nesse vídeo aí com o Peterson. Queria agradecer, Peterson, mais uma vez aí por estar junto com a gente. A distância, logo, logo, a gente vai estar junto nas pistas de corrida aí. Vamos poder gravar bastante coisa, mostrar muita coisa para vocês aí. Beleza, Peterson? É isso aí, Rodrigo. Obrigado aí, valeu, galera. Qualquer dúvida aí que tiver sobre o assunto, deixa um comentário, manda um e-mail pra gente, liga pra gente. Fiquem à vontade. É isso aí, galera. As redes sociais da Ceramic Power tá na descrição do vídeo aqui. Você tá tendo contato também aí embaixo do vídeo. Entra no site, manda lá, tá com alguma dúvida. Aproveita, comenta no vídeo também, que de repente a própria Ceramic Power vai responder a dúvida de vocês aqui nesse vídeo. Então deixa o comentário aí embaixo. Beleza, galera? Um grande abraço, se liga que logo tem mais. Valeu!